Oi, estamos aqui para a nossa aula de História do livro didático 2, capítulo 3, que vai falar sobre a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Então, o que a gente tem? Nós já ouvimos histórias que foram ensinadas aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família, passados de uma geração para a outra. E por meio da oralidade, as pessoas compartilham suas tradições e os seus costumes com outras gerações. Então, nós temos no nosso dia a dia, a gente escuta as pessoas mais idosas, mais velhas, contando histórias do seu passado para nos ensinar coisas que eles já tinham aprendido. Então, a tradição oral é a cultura dos povos nativos, então seriam lá os indígenas. Então, na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, possibilitando a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, é isso que nós estávamos falando lá. Os povos nativos, os indígenas, eles tinham muito isso de contar histórias ou canções para passar a sua cultura. Esses grupos, eles não tinham escrita própria para registrar e dividir os seus ensinamentos. Então, eles compartilhavam as informações por meio da oralidade, garantindo assim a continuidade das suas tradições. As histórias, elas podem ser de dois tipos. Então, nós temos as narrativas antigas, sobre a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem dos animais, que são chamadas de mitos. E nós temos as narrativas das aventuras, de um antepassado ou ensinamentos sobre a atualidade. Então, a gente chama de mito aquelas histórias que tentam explicar o surgimento, a origem de alguma coisa em especial. E as narrativas de aventuras das pessoas ou algum ensinamento, a gente diferencia dos mitos. Com a tradição oral, ela é possível preservar a identidade de um povo, pois transmite os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Então, com a oralidade, eu não vou simplesmente contar histórias, eu vou conseguir transmitir todos os hábitos e costumes daquele povo para a geração que está vindo. Então, eu posso, através da oralidade, ensinar a fazer atividades como cerâmica, como costura, como caça. Então, tudo isso era transmitido pela oralidade. Sendo assim, preservar a língua, Então, eu posso ensinar a língua para a geração nova que está vindo. Eu posso ensinar o vestuário, por que aquele povo se veste daquela forma. Eu consigo ensinar técnicas de produzir objetos, como eu estava explicando. Na idade da época dos indígenas, eles ensinavam a fazer cerâmica, ensinavam a fazer o arco e flecha. Músicas, eles faziam rituais, então eles cantavam, então eles ensinavam isso. Danças também para os rituais. Hábitos, todo tipo de hábito, como se come, como que se dorme, tudo isso é passado pela oralidade. Então, tudo isso contribui para a sobrevivência das tradições. Eu mantenho, então, as tradições através da oralidade. A convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo, pois sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, dos rituais, não seria possível a preservação dessas tradições. Então, a repetição é que vai fazer com que as novas gerações consigam gravar e aprender essas tradições, porque como não é escrita, elas têm que aprender através de fazer aquilo várias vezes. Povos africanos e as suas tradições orais. Então, a riqueza cultural dos continentes africanos reflete na variedade dos mitos. Então, eles também têm muitas histórias, ou histórias, aquelas que eu falei, que são histórias de ensinamentos, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. É bem parecido com os povos indígenas, tá? Praticamente a mesma coisa. A única diferença é que nas tradições africanas, eles têm a forma mais expressiva deles é contar histórias que se destacam pela repetição
ritmo. Então eles puxam mais para a questão do cantar do que para o contar. Os guardiões da tradição oral. Então aqui a gente vai ver quem são as principais pessoas que transmitem essas histórias para as suas gerações futuras. Então, nas etnias indígenas, é o pajé que é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Então, o pajé que é aquela pessoa responsável em contar mais essas histórias. E nas etnias africanas, né, a pessoa que conta as histórias são conhecidas como griots. Então, eles que contam. Por que existem diferentes línguas? Então, assim, nós vimos que a tradição oral ela começou porque não existia uma escrita, mas com o passar do tempo começou-se a ter escrita também. Só que a língua, ela não é igual desde o início, ela sofreu mudanças. Então, quando as pessoas migram, trocam experiências ou assimilam o modo de falar de outros indivíduos, podem surgir novas palavras e novos significados. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões. Então, o que quer dizer aqui? Por exemplo, nós falamos o português, mas o português nosso ele é diferente do português de Portugal. Por quê? Porque aqui no Brasil nós tivemos influências de outras tradições, de outros povos. Primeiro, os indígenas que viviam aqui. Nós sabemos que na nossa língua nós temos várias palavras, vários costumes que nós trouxemos dos indígenas, aprendemos com eles e continuamos fazendo até hoje. Depois vieram os próprios africanos. Eles também trouxeram influência de língua, influência de costumes que também nós temos até hoje na nossa língua e no nosso dia a dia, nos nossos costumes. Também vieram os imigrantes para cá. Então, imigrantes de vários lugares. Então, a nossa língua, ela sofreu influência de diversos outros povos. Então, com isso foram surgindo novas palavras e novos significados. Por isso que a nossa língua hoje é tão diferente. Então, aqui, ó, a língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada de Portugal, pois o nosso país interagiu com línguas de povos indígenas, africanos, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses e entre outros, que influenciaram transformações nessa língua. Então, a língua, ela não é a mesma desde o início. Ela vai sofrendo transformações e mudanças de acordo com a convivência que nós temos com outros povos, com outros costumes, com outras regiões. Certo? Então, a gente termina a nossa aula por aqui. Até a próxima.